canta. A sarça não se consumir, e Moisés sua glória vir, voz e poder, som de trovão, sarça a presença do grande eu sou. Israel viu o exército, e os carros vestidos, e Deus soprou, abrindo o mar, para o seu povo a libertação. Cada vez mais perto, Deus se revelava perto, e muitos homens Deus recebeu. E Deus se aproximava, e o povo adorava, se muitos homens Deus recebeu. Senhor dos exércitos e Deus te ama, Deus de Abraão, Deus de Israel, o Alfa e Ômega, grande eu sou, libertador nosso, e jamais você e sua família, e faça entrar nela um casal de cada criatura, pois inundarei toda a terra. Noé ouviu a voz de Deus, e a arca fez pra salvar os seus. Ao seu mandado obedeceu, e ao dilúvio sobreviveu. Para Abraão, Deus disse: vai, em sacrifício teu filho dai, sem questionar o amém é, e um cordeiro o Senhor proveu. Vez após vez, Deus se revelou aos homens, e cada vez os homens lhe deram o nome baseado naquela revelação. Jó o chamou de minha testemunha, Paulo o chamou de Deus de toda a consolação. E todos esses nomes são verdades acerca de Deus, e todos apontam para Jesus. Jesus foi profetizado por Isaías quando este declarou: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Maria foi quem Deus chamou pra ser a mãe do Salvador. Jesus terá seu nome, um outro nome maior não há, nem haverá. E a cada vez mais perto, Deus revelava afeto, e muitos homens Deus recebeu. E Deus se aproximava, e o povo adorava, se muitos homens Deus recebeu. Senhor dos exércitos e Deus te ama, O Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Alfa e Ômega, grande eu sou, libertador nosso, e jamais um outro nome maior não há. Ao longo de toda a história, Deus tem trabalhado buscando relacionar-se com os homens, em sarças ardentes, em topos de montanhas flamejantes, em quartos silenciosos e em momentos de quietude. Deus tem atraído pessoas para si. Você consegue imaginar Moisés ou Maria, Abraão ou Noé tendo um contato direto com o Deus vivo? Ele se revelou a cada um deles de uma maneira, e cada um deles respondeu de um modo diferente. Alguns tremeram, uns se prostraram, e outros ficaram em sua presença em adoração silenciosa. Agora, você consegue se imaginar tendo um contato direto com o Deus de todo este universo? Como você tem respondido a Ele?
A forma como respondemos a Deus revela o que cremos a seu respeito. Palavras são como o vento, conceitos se vão. Tento te descrever, quero te imaginar. Só com olhos da fé posso ver o que as palavras não sabem dizer. Ao provar de sua graça sem par e sem palavras, maravilhado e em louvor, sou silenciado por tão tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. Sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste o amor que a todos deixa sem palavras. Que tipo de amor é o seu, que trocou todo o céu pela cruz? E pensar que a festa no céu, se perdido enxerga a sua luz, e saber que se alegra em nós o Deus de todo este universo. É uma história de amor sem igual. Sem palavras, maravilhado e em louvor, sou silenciado por tão tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. Sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste o amor que a todos deixa sem palavras. Sem palavras. Oh, quão grande é o amor e a graça que Deus tem nos dado, que nos transformou em filhos e filhas de Deus. Adoramos ao Senhor, Estamos diante da graça, nos salvaste, a tua cruz, tuas cruzes. sem palavras, olho para o céu, admirado
Neste lugar, Deus está fazendo o que só Ele pode fazer. Ele está buscando relacionar-se com você. Se você não o conheceu antes, pode começar a conhecê-lo agora. Se você anda com Ele há muitos anos, mas está faminto e sedento por mais intimidade, isso é exatamente o que Ele está oferecendo. Talvez você se surpreenda ao saber que pessoas têm orado para que durante esta apresentação a sua vida seja transformada. Se você deseja que isso aconteça, assim será. Se você quer deixar ir o passado, abrir mão de inquietar-se com o futuro e se encontrar com o Senhor neste momento, Ele está aqui. O Espírito Santo está esperando para conduzir você à majestosa presença do Senhor. Seus olhos estão abertos para vê-lo e seu coração está aberto para recebê-lo. Enquanto o coro ora, cantando esta canção, estejamos abertos para ver a Deus e receber tudo o que Ele tem para cada um de nós.
Senhor, afasta de nós toda distração. Queremos olhar somente para a face amorosa de nosso Salvador. Abre nossos olhos para que vejamos que somos abençoados com todo tipo de bênção espiritual. Obrigada por nos escolheres antes da criação do mundo. E obrigada por nos adotares como filhos e filhas por meio de Jesus. Estes são o teu prazer e o teu desejo, conhecer-nos e amar-nos intimamente como um pai ama seu filho. Por sermos crianças de Deus, Ele colocou em nossos corações o seu Espírito Santo. E por isso, nós temos o direito de falar com Deus como nosso Pai, nosso Abba, nosso Papai. Muitas vezes um exemplo vivo vale mais do que 1000 palavras. Nas Olimpíadas de 92 em Barcelona, os espectadores viram o exemplo vivo do amor de Deus por seus filhos. Naquele ano, Derek Redmond da Grã-Bretanha estava por alcançar o sonho de toda a sua vida, ganhando a medalha de ouro na corrida dos 400 metros. Derek sabia sem dúvida alguma que ele corria a corrida da sua vida. Mas então, brutalmente, o rompimento de um tendão na perna direita o impediu de continuar correndo. Movido por uma enorme força de vontade, ele se esforçou para ficar de pé e continuou em direção à linha de chegada. De repente, um grande homem de camiseta pulou das arquibancadas, furando a segurança, e alcançou o corredor ferido. Jim Redmond passou os braços ao redor do seu filho e disse: "Filho,
você não precisa fazer isso. Mas Derek respondeu: sim, papai, eu preciso. Me ajude a voltar à minha raia para que eu termine a corrida. Muito bem, então vamos terminar a corrida juntos, disse o homem mais velho. E foi isso que eles fizeram. Permanecendo ao seu lado por toda a corrida, Jim frequentemente amparava o seu filho, que escorava a cabeça em seus ombros. E assim, chegaram ao final enquanto as milhares de pessoas do estádio aplaudiam, chorando e dando bravo. Derek Redmond não ganhou a medalha de ouro naquele dia, mas terminou a corrida com a certeza de ter um pai que o amava muito, para ficar nas arquibancadas ao longe, vendo sofrer. Um pai que furaria qualquer segurança para fazer parte de sua corrida. Este é o tipo de Pai Celeste que temos. Um Pai que nos ama demais para ficar lá do céu assistindo-nos falhar e cair. Um Pai que quer fazer parte de nossa corrida, correndo ao nosso lado em cada passo da jornada, até que cheguemos seguros ao céu. Quando eu caio, me restauras, e quando eu falho, eu provo teu perdão. Quando a corrida da vida é dada, tuas mãos me amparam, eu venci.
É espantoso saber que o Deus do universo quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Ele espera que nos juntemos a Ele no esforço de trazer o mundo de volta para si. Quando Deus veio a Moisés, ou a Abraão, ou aos discípulos, Ele não perguntou: o que vocês gostariam de fazer para mim? Ele já tinha um plano. E cada um deles teve de fazer alguns ajustes antes que ele pudesse pôr em prática o seu plano em suas vidas. Deus ainda age dessa maneira. Ele não está nos perguntando: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tem um plano. E se deixarmos, Ele é mais do que capaz para fazer sua vontade em nós e por meio de nós. Não é o que eu farei por Jesus, mas o que Ele fará em mim. Não é o meu próprio poder, mas o seu poder em mim. Não é o que Ele quer que eu faça, mas o que Ele quer que eu seja. Já me perguntei o que faria Jesus, e agora vou buscar o que Ele está fazendo, bem aqui onde estou. E quais são os planos do seu coração? Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar
Vocês já perceberam que o desejo profundo que sentimos de nos encontrar com o Senhor já é o começo do próprio encontro? Só mesmo Deus pode plantar esse desejo em nós. E para ouvi-lo, não precisamos de grandes manobras. Deus está sempre falando conosco. Já lhe ocorreu de estar lendo a Bíblia e de repente ser surpreendido por uma nova maneira de entender o texto? Isso é o Senhor falando com você. Quando acontecer isso novamente, sublinhe ou escreva o texto, medite nele, mergulhe nele, peça a Deus que Ele mostre os ajustes que você precisa fazer para alinhar sua vida à vontade dEle. Aí então, faça esses ajustes e veja como Deus trabalha. Mas Deus não nos fala somente por meio de sua palavra. Ele nos fala também por meio de circunstâncias, as boas e as ruins. E em cada uma delas, devemos ter cuidado para nem nos esquecermos do Senhor, nem duvidarmos de seu amor por nós. Essas foram algumas das lições que a família de Vilma, Danilo e Lucicleide aprenderam. Eles agora vão nos contar uma das mais marcantes experiências com Deus, pelas quais passaram e estão passando. A minha experiência com Deus tem sido um exercício diário de dependência. Isso implica em me submeter a Ele, sabendo que Ele tem o melhor plano para a minha vida. E assim eu sigo nos dias bons e nos dias maus, sempre aos pés do Senhor, porque eu decidi entregar a Ele as rédeas do meu viver. Mas esse exercício ele tem se intensificado nos últimos anos, diante dos desertos pelos quais eu tenho passado. Em 2016, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama em um exame de rotina. E a notícia foi assustadora, mas os medos que eu estava sentindo, eles foram tomados pela paz que o Senhor nos dá. E ali eu pude descansar no Senhor. Descansar implica em exercitar uma fé genuína. Tem sido essa a minha experiência aos pés do Senhor, em todos os dias, bons ou maus. E ali eu passei pelo processo de tratamento, que é doloroso, desgastante, mas na certeza que o Senhor estava comigo e sentindo a paz dEle dia após dia. E passado todo o processo, achava eu que já tinha passado por uma grande experiência com o Senhor, veio uma pior. Em 2021, nosso filho mais novo, Yuri, ele foi internado com um quadro grave de pneumonia em função da Covid. E ali, ele passou 45 dias na UTI, 60 no hospital. E foram dias muito difíceis aos pés do Senhor. E o quadro dele se agravava a cada dia, a partir do seu internamento. A cada dia a situação piorava, até que um dia ele piorou mais e contraiu uma bactéria que caiu na sua corrente sanguínea. E ali ele teve um choque séptico. E nós vimos o nosso filho à beira da morte. Mas em momento algum nos desesperamos, porque o Senhor estava no controle de tudo. É assim que entendemos quando entregamos a nossa vida a quem tudo pode, porque Deus ele é bom o tempo todo. E assim Ele nos sustentou na sua misericórdia. Nós clamávamos a Ele pelo milagre, mas não sabíamos se esse milagre viria, porque a vontade de Deus ela é soberana. E assim nós louvávamos o tempo todo. Tudo o que nós pedíamos era paz e a presença dEle. E assim sentíamos dia após dia a presença dEle conosco, porque passávamos sim pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor nos sustentou. E passado todo o período, aprove ao Senhor que Yuri sobrevivesse por um milagre
e voltasse para casa, muito debilitado, mas dias depois de vários tratamentos ele voltou a andar. E ali vivemos dias felizes novamente. 8 dias depois veio o nascimento do nosso primeiro neto. Anos depois, o ensino médio de Yuri foi concluído. O ano passado, o nascimento do nosso segundo neto. Eu e Carlos fizemos 60 anos, 37 de casados e resolvemos comemorar. Eram dias bons. E assim fizemos uma viagem. E nessa viagem de volta, eu senti uma dor muito forte do lado esquerdo do tórax. E aqui chegando, essa dor muito intensa, fomos ao médico, fomos ao hospital, uma emergência. A suspeita era de embolia pulmonar. Após vários exames, o médico disse, não é embolia, mas você está com uma mancha no pulmão. E houve uma suspeita de metástase do câncer de mama que eu havia tido. E eu disse, Senhor, outro câncer não. Mas a resposta dele foi sim. Tu vais passar de novo por isso. Mas eu te sustento. Eu estou contigo. E não era metástase, mas era um câncer primário de pulmão. Em fevereiro deste ano, dia 10 de fevereiro, eu passei por uma cirurgia radical, tirando cerca de 2/3 do lado do pulmão esquerdo. Mas no momento da cirurgia, o que sobrou do pulmão expandiu e me dando a capacidade respiratória que eu necessitava. E ali eu vi mais uma vez a mão de Deus. E Deus, Ele cuida dos detalhes quando a gente se permite ter uma vida aos pés dEle. De joelhos, porque é assim que eu exercito. É estar de joelhos, clamando e reconhecendo a soberania dEle na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. E interessante é que na sala de cirurgia havia 2 médicos com nomes que me chamaram a atenção. Um se chamava Jesus e o outro Emanuel. E eu disse, Senhor, Tu és tremendo. Eu nunca imaginei que esse Deus, Ele cuidasse de detalhes tão específicos. Mas a paz dEle é o que mais me alegra. E é assim que eu quero viver. Todos os dias da minha vida, buscando a presença de Deus, que nos conforta a cada instante. Amém. Eu vou um pouquinho aqui mais para frente, para que eu consiga falar de alguma forma, não preciso ficar olhando para minha esposa, para que eu consiga de fato falar. Os dias bons, de alguma forma, é até um pouco clichê falar isso, mas eles são muito fáceis de passar, mas também a gente acaba esquecendo de Deus. De alguma forma a gente esquece, a gente se acha autossuficiente. Mas os dias maus, esses são complicados. Muito, muito complicados, meus irmãos. E se eu posso resumir em uma frase, talvez, é de tirar o chão dos nossos pés. Em 2018, minha esposa ela foi diagnosticada com câncer de mama. E aquilo foi devastador. A gente se perguntava, Deus, por quê? O que é que o Senhor quer ensinar para a gente? A minha filha ainda é muito pequena, mas nós enfrentamos. Os meses se passaram e o tratamento foi feito. Os efeitos da quimioterapia eles eram muito difíceis, mas nós passamos, nós enfrentamos. E tudo aquilo passou, graças a Deus, passou. A minha filha tinha 3 anos à época, não entendia muita coisa. E a gente comemorou, obviamente, a gente viajou, a gente pôde sorrir novamente enquanto família. E os anos se passaram. 6 anos depois, quase 7 anos, a gente se depara com a perspectiva de um novo câncer de mama. E eu lembro que a época que a gente recebeu esse, digamos, pré-diagnóstico, né?
essa suspeita de um novo câncer foi próximo ao encontro de casais do ano passado. Em um momento eu fui só para o meu quarto, ela nem sabe disso, lá para o quarto do hotel, e eu só fazia chorar. E eu só pedi uma coisa. Eu conseguia falar muito pouco. É interessante que eu cheguei aqui em 2009 para fazer seminário, né? Eu sou paraense e a minha família toda mora lá. Uma das coisas que eu mais sentia falta era dos lugares que eu me via crescendo, né? A padaria, que eu ia todos os dias. Como uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E Deus sabia, desde o início, que vir para cá seria muito difícil, porque eu ia deixar a melhor parte de mim lá, que é a minha mãe e os meus irmãos. Interessante que uma vez, em 2018, lá no Hospital Oswaldo Cruz, a gente tinha que chegar bem cedo, porque era muita gente, era uma fila gigante de pessoas. E eu olhava para aquele tanto de gente, a gente chegava e tinha que dar um nome, né? Lucicleide, Vaz Assis, João, Carlos, enfim, todo mundo tinha que dar um nome e sobrenome. E depois você entregava aquela lista para o médico, para as enfermeiras, e elas iriam chamar. E era o que eu mais sentia falta, era da minha terra, da minha casa, de coisas que eu vivi. E naquele momento, diante de tanta gente, eu olhei para tantas pessoas e eu disse, Deus não está me vendo aqui, eu estou muito só. Então, eu me lembro que a lista foi lá para dentro e as pessoas as enfermeiras começaram a chamar, e elas chamaram João Alves da Silva, sua vez. Maria Antônio, não sei das quantas, sua vez. E quando foi a minha vez, uma enfermeira olhou assim e disse, Lu, chegou a sua vez. E Deus sabe o quanto eu gosto de ser chamada de Lu. Naquele momento, Deus me lembrou. Eu estou te vendo. Eu sei como você gosta de ser chamado. Eu sou um Deus de detalhes. 2018, aos 30 anos, um câncer de mama. Ano passado, eu descobri um segundo câncer de mama. E Deus, mais uma vez, me lembrou o quanto Ele está perto. No livro de 2 Crônicas 20, lá no versículo 14, fazendo a minha devocional, falava sobre o rei Josafá. E quando eu li aquela história de novo, eu olhei assim e disse, não vai ter batalha, eu não vou precisar afiar a espada. Mas Deus não havia me prometido que não havia batalhas. Deus me fez 2 promessas, as mesmas que ele fez ao rei Josafá. A primeira foi que eu vou à frente desse exército. Você não está só. E a segunda foi que eu vou levantar e de joelhos eu vou estar com você. Deus levantou um exército de crianças. E lá no hospital, eu falando com uma enfermeira, que o nome dela era Laura, o nome da minha filha, eu percebi o quanto é um privilégio ter crianças orando por mim. E eu poderia colocar vários áudios aqui de vocês falando, Tia Lu, eu vou te dar um carrinho. Tia Lu, eu estou orando por você. Quantos abraços eu recebi de vocês. E eu sou grata a Deus pelo privilégio de ter crianças orando por mim. Nesse exército, vocês estão lá. Muito obrigada. Mas Deus também levantou uma igreja, um exército de pessoas que, como o meu pastor diz, incansavelmente oram por mim todos os dias. São tantos beijos na cabeça, na mão, abraços. É uma gratidão enorme saber que eu tenho um exército que atrás do Senhor está de joelhos,
suplicando pela minha vida. E Deus levantou também o exército da minha família, que mesmo lá no Pará, todos estão constantemente orando. E nessa noite, eu estou aqui para dizer que é um privilégio ter um Deus tão grande diante de uma batalha que não precisa de espadas, e realmente não está precisando. Basta os joelhos e a oração dos irmãos e de vocês, crianças. E eu sou grata, muito grata a Deus, pelo privilégio de ter uma igreja, família, de ter crianças ao meu lado. Amanhã eu faço a minha última quimioterapia. Foram 18 sessões e quase 5 horas e meia de medicação. E é o Senhor que tem estado à frente. Quando meu cabelo caiu, eu não me reconheci. Mas o Senhor estava lá para dizer quem eu sou. E é por isso que eu sou grata. Muito obrigada. Muito obrigada, Deus. E muito obrigada, Igreja Batista da Capunga, por estar nessa batalha comigo em oração. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilhar. Dias maus já vivi, dos quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi sobreviver no riso ou na dor, de joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isto é real a poder quando estou de joelhos. Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus, Ele é Emmanuel. Se os olhos fechar, só verá a sua luz.
Sei que isto é real. Há poder quando estou de joelhos. Essa é uma realidade que não somente Vilma, Lu e Danilo têm experimentado em suas vidas. Seu tratamento contra o câncer pode ser devastador, tão devastador quanto, ou ainda mais, pode ser enfrentar a perda repentina de pessoas queridas, sem enxergar, através da dor, a cruz de Jesus. Assim como Vilma, Lu e Danilo, Jandira, nossa tia Janda também aprendeu a dizer com o coração inteiro: Senhor, não me deixes jamais olhar as circunstâncias e questionar teu amor, porque o teu amor por mim foi provado numa cruz. De muitas maneiras diferentes, essa foi a oração que ela fez quando perdeu seu primeiro marido, Dorival, ainda muito jovem, poucos meses após o casamento, em um atropelamento terrível, que por muito pouco também não a matou. Foi a oração que ela fez quando quase morreu no parto de sua filha caçula, fruto de seu casamento com Cláudio Lísias, com quem esteve casada por quase 60 anos. Foi a oração que ela fez quando passou muitas semanas internada por causa da Covid, desenganada pelos médicos. E quando milagrosamente, enfim, recebeu alta, deparou-se com a morte de Cláudio, sepultado, vítima da Covid, enquanto ela ainda lutava pela vida no hospital. Em cada uma dessas circunstâncias, assim como em muitas ao longo da vida, tia Janda testemunha que o amor de seu Jesus por ela foi provado um dia numa cruz. Isso nunca mudou, isso nunca mudará, haja o que houver.
O Espírito Santo de Deus nos fala por meio da Bíblia, da oração e das circunstâncias. Mas não somente, Ele também nos fala por meio da igreja. A igreja que somos como cada crente individualmente e a igreja que somos como uma coletividade de membros, um corpo. Nenhuma pessoa é acrescentada a uma igreja por acaso, longe da igreja ou mesmo que nela, longe da comunhão com uma irmã, com um irmão. Nem eu, nem você podemos estar em comunhão com o Senhor Jesus, que orou ao Pai pela unidade dos crentes, por nossa unidade, para que o mundo creia. João 17. Essa tem sido uma das mais recentes e significativas experiências que Priscila tem tido com o Senhor. Amém. Em 2011, eu aceitei Jesus. Em 2012, meu esposo aceitou Jesus. E nós fomos morar ele aceitou Jesus em Afrânio e nós fomos morar em Maragogi. Lá, o pastor da igreja, a primeira igreja batista em Maragogi, sugeriu a Vandelson para que ele estudasse e fizesse o discipulado do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E Vandelson começou a fazer esse estudo, não sei qual motivo, ele não terminou. E tá bom, anos se passaram, nós viemos para cá, para Recife, e começamos a congregar na igreja aqui na Batista da Capunga em 2015. Em 2016, 2017, foi sugerido para mim e para algumas irmãs começar a estudar o livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E eu prontamente disse, eu vou fazer, eu tenho esse livro. E nós começamos a estudar particularmente, cada um nos seus lares, mas tinha um dia específico que nos juntávamos para falar do livro. E eu ali estudei, mas as respostas eram de Vandelson. O livro não era meu. E eu respondendo daquele meu jeito, e a irmã, a que liderava, disse assim, Pri, não pode. Essa experiência tem que ser sua. Não é a de Vandelson que você tem que responder. E eu disse, então tá bom, eu vou comprar esse livro. E eu adquiri o livro e comprei. E comecei a estudar. Só que eu desisti de fazer esse discipulado. Mas Deus não desiste de nós. Deus tinha um plano para mim. E eu deixei, fui orando. Deus, fala comigo, como esse livro tem e diz que ele fala através da Bíblia, através das palavras, através da igreja, através dos irmãos. E no dia 19 de 1 de 2025, aqui nesta igreja, o pastor Marcos Galdar, um homem enviado por Deus, foi usado por Deus para falar para mim. Eu sentada lá naquela galeria, ele começou a pregar dizendo, nos encorajou a orar como Jesus orou, no capítulo 17 do livro de João. Porque ele disse que Jesus orou ali, ele fez 3 orações. Ele orou por ele orou pelos discípulos e ele orou por nós, que somos crentes. Já estava orando. E ele nos encorajou a fazer como Jesus fez. E nos atentou a nos aperfeiçoar na unidade, no versículo 21. E eu ali na galeria comecei a chorar. Por quê? Porque eu não estava vivendo unidade na minha igreja. Então eu estava pedindo ao Senhor que Ele falasse comigo, porque isso me constrangia. Me constrangia porque a palavra do Senhor nos constrange. Quando eu orava, eu sabia que eu estava eu tinha um mal aqui dentro de mim. E eu precisava tirar. Quando eu estava servindo aqui a ceia do Senhor, aquilo também me incomodava. O Espírito Santo de Deus dizia, minha irmã, não está certo isso. E quando eu estava com as crianças, também me incomodava. Estava ensinando algo que eu não estava vivendo. E ali, Senhor, e o pastor começou no sermão da unidade da igreja e nos encorajou a esse desafio. Eu disse, Senhor, o Senhor está falando comigo. E no sermão ele disse, o ano de 2025 para você vai ser o ano do perdão. Aí é que eu chorava.
E quando ele também mencionou no seu sermão que um professor no seminário disse que na língua guarani a palavra perdão tem 2 significados: o arrancar e o desenterrar. O arrancar, ele faz uma analogia do agricultor, que o agricultor, quando vai arrancar a macaxeira, ele arranca, sacode, limpa e deixa tudo limpo ali no chão. E o desenterrar, ele fez a analogia igual de um cachorro. O cachorro, ele lambe o osso, rói e enterra. Quando ele cansa, ele enterra. E depois, quando ele se lembra, ele desenterra e lambe novamente. E isso não é perdão. E eu disse: Senhor, eu preciso ter essa atitude do agricultor. Me ajuda, Pai. E ali prontamente chorando, eu consegui perdoar e pedir perdão. Eu consegui ser liberta daquele mal que estava em mim, arrancar e limpar e não ficar nenhuma raiz. E o pastor, ainda usado por Deus, disse: se você fez alguma ofensa com algum irmão na sua igreja, na sua casa, em qualquer lugar onde você estiver, comece por você a pedir perdão. Ah, Jesus. Jesus fala, Jesus é claro. Agora precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz dele. E ali eu disse: Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. E comecei a planejar de como eu ia fazer, o que fazer, como é que eu quero. Eu queria abraçar, eu queria dar um abraço, eu queria abraçar. E uma irmã que eu compartilhei com ela disse: Pri, sossega, Deus irá fazer tudo. E eu olhei para a irmã e disse: é mesmo, Deus irá fazer tudo. E Deus, eu sosseguei o coração. E no dia 20 de fevereiro de 2025, eu recebi o convite para dar o testemunho aqui. Mas antes disso, Deus preparou tão lindo o momento desse abraço. E o mais lindo, que realmente tudo ele faz, foi 2 momentos que ele preparou. Os 2, eu tinha os 2 discípulos que eu faço eles de discípulos, que são os meus filhos. Os 2 foram testemunhas desse abraço. E eu disse: Senhor, como o Senhor é perfeito. E eu chorava muito, e eles estavam ali vendo essa graça, Senhor. Então no dia 20, quando a irmã disse: tem coragem de dar um testemunho no público? Eu disse: irmã, qual é o público? Até brinquei com ela, disse: irmã, qual é o público? Ela disse: no musical. Ela não sabia de nada. E eu disse: tá. E aí eu disse: qual o testemunho? Ela disse: o que Deus falar no seu coração. E as nossas experiências com Deus precisam ser compartilhadas. E dali em diante, Deus não tirou do meu coração: 2025 é o ano do perdão. Comece por você. E aqui estou, fazendo a vontade do Senhor, sendo usada por Ele, porque aquele mal foi liberto. Amém.
Hoje, na presença de Deus, Ele está abrindo os seus olhos para que você perceba quem Ele é e o quanto Ele ama você. Meu Deus, o Senhor conquistou os nossos corações com o seu amor e nós estamos maravilhados pela sua graça. Mesma graça que mandou o seu Filho único para morrer por nós. Mesma graça que nos recebe como filhos e filhas em tua presença. Mesma graça que nos ouve quando oramos e que nos levanta quando caímos. Mesma graça que nos chama a um relacionamento íntimo com o Senhor. Mesma graça que se fez e faz presente não apenas nas vidas de Vilma, Lu, Danilo, Laurinha, Tia Janda, Priscila e na minha vida, mas no dia a dia de cada um de nós. Meu Deus, vemos claramente que não há vida longe do Senhor e por isso escolhemos agora te amar e seguir. Não haverá volta, não olharemos para trás. Nossas vidas estão em tuas mãos.